Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Paulo Henrique, hipnoterapeuta da PHP Hipnose Clínica. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês sobre por que os medos e os traumas nos bloqueiam. Todos os nossos medos e traumas são desenvolvidos através do nosso emocional, na maior parte na nossa infância, ou desde o útero materno até a idade de 10 anos, que o pessoal chama de primeira infância. E o que acontece? Ali, quando é desenvolvido esse trauma, o subconsciente tem como verdade alguma coisa que nos aconteceu de ruim. Quando a gente cresce, a gente fica sofrendo por uma situação e não sabe por quê. Não sabe por que é tão ansioso, não sabe por que vive com crise de pânico, síndrome do pânico, não sabe por que tem medo, por que tem fobia, por que tem fobia ou medo de algum bicho, e a gente não sabe o porquê daquilo. Só que quando a gente vai fazer uma investigação, a gente vai chegar no passado, a gente vai chegar na infância. E na infância nós vamos descobrir que ali aconteceu um trauma. O nosso subconsciente, tudo para ele é real, nada para ele é imaginário. Então, quando a gente vive uma cena forte lá atrás e nos marca, aquilo tornou real para ele. E todas as vezes que ele se sentia ameaçado, para nos defender, para nos proteger, ele aciona um gatilho. E a gente começa então a ter o medo, para que a gente não sofra mais. De acordo com o problema que nós enfrentamos, a gente tem mais e mais situações que a gente fica presos, que a gente fica com medo, que a gente não consegue resolver. E o único meio de se chegar até a raiz do problema é a hipnose clínica. A hipnose clínica, ela vai direto lá naquele problema. Vai direto na raiz do problema. O que vai acontecer ali? Nós vamos entender a história do que aconteceu, entender o porquê daquele trauma, e a hora que a gente entender o trauma, a gente entender a história, a gente vai fazer o quê? Vai ressignificar. Você não vai esquecer o que aconteceu, mas você vai... no caso, o hipnoterapeuta vai mudar o sentido daquele sofrimento. Então a história você vai lembrar, mas porém vai lembrar de um jeito que não te faz sofrer. E assim, quando termina o tratamento com a hipnoterapia, que é entre 3 a 6 sessões, a pessoa já está livre daquele medo, daquela fobia, daquele trauma. Porque fomos na raiz e ressignificamos o medo e os traumas do passado. Fazendo assim, aquela nova história, aquele novo sentido, torna-se ser uma verdade para o subconsciente. Então agora, aquilo que nós ressignificamos, aquela história que nós mudamos o sentido, aquela história triste que mudamos o sentido, passa agora a ser uma verdade absoluta para o nosso subconsciente. E como tudo para ele é real, ele toma aquilo como realidade para ele. E você então, quando pensar, você não vai ter mais aquele sofrimento que você tinha quando você lembrava daquela cena. Nós atendemos online e presencial. Nos procure, siga-nos nas redes sociais, que tem muita coisa boa lá. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.